Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma Academia da Alma. Boa noite. Então, singelo, boa noite dela. Boa noite. Como você pode ver, eu estou aqui acompanhado da minha irmã Cíntia, pregadora, missionária, palestrante. Dom ela tem, irmãos, para isso, já falei, mas ela ainda não me escutou. Mas isso é papo para outra hora. Eu agora só joguei o verde. Quem sabe? Você que está aí na rede social, vamos fazer um movimento. Hashtag vai lá, Cíntia. Bem, nós estamos aqui falando sobre a maravilhosa boa vida, a construção de uma maravilhosa boa vida. E hoje nós vamos começar a abordar o tema vaidade. É a primeira vez que nós vamos falar sobre essa questão, né? Vaidade. Como ela atrapalha, como a gente supera essa vaidade. Nós vamos fazer aqui vários encontros falando sobre vaidade. Mas a questão é assim que eu queria alertar para você. Quando a gente caminha, por exemplo, a gente tem aqui a luz, né, que permite esta gravação, senão ficaria tudo escuro. Quando a gente está caminhando num lugar assim iluminado, você consegue ver que tem uma garrafa, que tem uma mesa, tem uma cadeira. As coisas ficam muito mais fáceis, mas nem sempre na vida é assim. Então, quando a gente caminha por um lugar mais escuro, mais sombrio, a gente naturalmente toma mais cuidado, porque você não sabe o que tem ali. Só que é a ilusão nossa de que quando está iluminado, a gente não corre risco, porque pode ter alguma coisa que eu não esteja vendo. Está ali, sempre esteve, mas eu apenas não estou vendo. Certo, Cíntia? Certo. E é sobre isso que a gente vai falar, ok? Sobre quando esses perigos nos cercam e a gente nem imagina que eles estão ali. Mas a gente vai falar de um caso bem, que está bem visível. É a história de Simão o Mágico, está lá em Atos capítulo 8, versículos de 9 a 24. Eu vou fazer a leitura. Vamos orar, não. Eu sei, eu oro. Tá. Calma, tá nervosa? Eu estranhei. Não, você pode ver todas as academias da alma, é sempre assim que eu faço. Aí agora eu vou orar. Tá nervosa, hein? Tá nervosa hoje. Mas vai dar tudo certo, fica tranquilo. Eu vou orar, depois eu vou fazer a leitura e depois a gente começa. Cíntia hoje está um pouquinho sem voz, mas vai dar tudo certo. É porque ela fala pouco. Aí ela ficou sem voz hoje. Deus bendito, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui em mais uma Academia da Alma. Obrigado pela vinda da Cinti e peço por sua garganta, né, que não está muito bem. Na autoridade de Jesus, que ela não simplesmente experimente uma melhora, mas que ela fique curada e que ela possa falar fluentemente nesta noite da Tua Palavra e testemunhar aos nossos irmãos tudo aquilo que o Senhor já colocou em seu coração. Traz luz ao nosso entendimento e nos ajuda em nome de Jesus. Amém. Amém. Diz assim o texto de Atos 8, de 9 a 24. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele porque havia muitos iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam este o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem impuser as mãos receba o Espírito Santo.
Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração. Pois vejo que estais em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Bem, não precisa explicar muito que Simão é vaidoso. Acho que é uma coisa um tanto óbvia, certo? Então é fácil rejeitar o exemplo de Simão e dizer: eu não me pareço com Simão. Mas esse é um risco que eu quero dizer para você. Quando eu falei a história da estrada iluminada, é para dizer isso. Eu vejo um exemplo tão ruim quanto Simão, então eu digo que eu não pareço com ele, não vou parecer com ele porque é sombrio. Então, naturalmente, eu já me afasto. Só que várias coisas que a gente faz podem nos levar a uma atitude como de Simão. Então, mesmo que você esteja andando, né, você tenha certeza que a sua vida com Deus é uma estrada bem iluminada, eu quero propor que você tenha mais atenção ainda. Então, por isso eu vou começar fazendo perguntas para Cíntia. Muito bem. Cíntia, verso 9 começa dizendo que Simão fazia mágicas e iludia as pessoas, fazendo elas acharem algo que ele não era. Então, você acha que essa atitude de enganar as pessoas, fazendo com que elas olhem para nós, atrair a atenção das pessoas, é um problema do Simão ou é um problema da humanidade? É um problema da humanidade em si, né? A gente tem essa tendência a querer que o outro enxergue o nosso valor. E isso é independente de ser a pessoa que está no púlpito ou ser a pessoa que é conhecida na igreja inteira por ter melhor comida. Enxergar que o outro vê em você um valor, um potencial que os outros não têm, é sempre uma questão para qualquer pessoa, né? Eu acho interessante que aí ele já estava acostumado a chamar a atenção das outras pessoas. E quando ele se converte e ele vê que as outras pessoas buscam nos apóstolos o que buscavam nele, aí é que abre os olhos dele eu fingia, o deles é de verdade. Eu posso ter agora o de verdade. Eu posso ter agora o de verdade. É só eu comprar. Olha só. Não fala muito dessa parte não, que senão se adianta. Você já foi lá para frente, mulher. Vai devagar. Então é um problema da humanidade. Então mesmo que hoje eu não me sinta vaidoso, não é uma questão que eu deva descartar. Eu devo ficar atento, porque isso pode vir para mim em algum momento como uma pedra que eu vou tropeçar. É isso? Sim. Sim, foi bem sintético. Sim, só isso mesmo. Não, eu imaginei que você fosse fazer outras perguntas. Eu acho que... Pode responder as perguntas que eu não fiz também. Que se eu lembrasse? Eu acho que tem uma grande sacada que a maioria das pessoas não fazem, é que pro ser humano é tão importante essa questão do ego, que hoje a maioria das redes sociais é baseada nisso, né? Sim. O quanto você consegue ser admirado é medido por likes. O quanto você consegue ser invejado é medido pelas curtidas. E aí, automaticamente, deixou de ser só uma coisa do como os vizinhos te veem, como a igreja te vê, mas como o mundo te vê, que agora o mundo tem acesso a você. Então, assim, sem perceber, a maioria das pessoas acabam não se atentando ao fato do quanto elas são vaidosas e não conseguem admitir. É um jeito de tornar natural a vaidade, né?
tornou tão natural que você nem percebe mais que é um pecado, né? O fato de tirar uma foto para que os outros vejam, porque antigamente a gente tirava, o pessoal que é velho aí, isso não é da época da Cíntia. Você comprava aquele filme 36 poses. Você viveu isso, Cíntia? Sim. Mentira. Eu tenho 33, Fábio. Eu não sei de quando é isso, eu perdi o time de quando... E quando lançou a câmera digital, eu já tinha uns 17. Caramba, eu lembro, assim, comprava aquele filme... Minha mãe tava rica, 36 poses, né? Porque pobre comprava de 12. No máximo de 24, mas 36 era ostentação, porque tinha que pagar a revelação. Isso aí. O negócio era revelar. Aí quando você botava para revelar, vinha aquele pacotinho fechado, que emoção. Aí quando você abria assim, um dedo, um teto, metade do rosto da pessoa, nas 36 poses, salvava algumas fotos, né? E aí você ficava assim, meu Deus, caramba, será que realmente serviu? Mas ficava aquela coisa assim, era meio angustiante. Mas você tirava foto para guardar de recordação. Você não tirava foto para ficar se olhando como algo de vaidade, ou para ter curtido dos outros, ou para que os outros vissem onde você está. Você pode postar o lugar onde você está, né? Então, ostentar. Então você vai... E o mundo digital, agora você tira 10 fotos, você vê se alguma presta, né? Se tem alguma que vai ficar boa para alguma coisa. Por incrível que pareça, na verdade, eu já vi até gente ostentando humildade, se é que isso é possível. Já vi algumas pessoas falando, não, eu sou humilde. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, e falando, eu não caio no pecado da vaidade, eu não sou assim, E eu assim, nossa, quanto orgulho em ser humilde, né? Só no fato de você estar fazendo tanta questão de todos saberem o quanto você é humilde, a vaidade já está incluída aí no junto. É verdade, é verdade. As pessoas às vezes assemelham muita vaidade ao fato de querer aparecer ou a aparência física, mas às vezes você pode se orgulhar muito de ser a pessoa que sabe todos os versículos de cor. É verdade. Então, tem muitas formas da vaidade aparecendo no nosso coração. Isso aí. Certo? Então, vamos passar para a próxima. Bem, o texto, no verso 10, ele diz que ele enganava todo mundo, né? E as pessoas chamavam ele de grande poder. Grande poder aqui para mim é um elogio, ou seja, de alguma forma ele esperava a vaidade e ele recebia a vaidade das pessoas. Então as pessoas alimentavam a vaidade dele. Talvez se ele fizesse um monte de coisa e ninguém desse bola, ele tivesse parado de fazer. A pergunta é, os nossos elogios, eles alimentam a vaidade das pessoas? Fale e não se cale. É para parar de elogiar, não é para elogiar mais ninguém. O que você acha? O elogio não é o problema, né? Mas há uma diferença entre você pontuar os dons da pessoa e entre você apenas enaltecer ela. Exemplo. Nossa, Fábio, você prega tão bem tua oratória, sabe? Chama atenção, Obrigado. A gente consegue prestar atenção na sua pregação de uma Você forma... Você dá no seu olhar que não é sincero. E a diferença entre... Poxa, Fábio, eu fico tão feliz de você ter aceitado o dom que Deus te deu. De você se deixar ser usado. Continua assim. Continua sendo um elogio. Mas o foco foi completamente outro. Entendi. Eu costumo sempre, quando falo das pessoas, eu sempre tento encaixar Deus nesse elogio. Do tipo assim, é um elogio a você, mas... E é real. Agora, não vou fazer brincadeira igual ela fez, não. Assim. A Cíntia é uma mulher usada por Deus. Então eu estou falando de você, que de fato é uma bênção,
Mas a ênfase que eu quis dar não é em você, mas no fato de ser usado por Deus. Eu acho que os nossos elogios são, sim, perigosíssimos. Porque a gente não mede isso, né? Na balança. Então, a gente solta palavras que, dependendo de um coração, se esse coração estiver perigando, faz uma arruaça, né? Assim. Mas é que tá, o problema não é o elogio, é a forma e o foco que você dá pra ele. Porque uma vez eu vi uma psicóloga falando, o problema não tá em você pontuar os dons da pessoa. A pessoa tem que ser ciente dos dons que tem. Até porque foi Deus quem deu. Eu fiz isso no início da Academia da Alma. Mas... Você não levou a sério. Vai, você continue, também continue. não. Mas a questão é o foco, a finalidade. É só para a pessoa estabelecer ali um parâmetro de ego ou para ela entender que ela precisa continuar investindo nisso e colocando à disposição de Deus nesse sentido. Entendi. É importante. De qualquer forma, eu sempre acho que quem recebe o elogio tem que ter muito cuidado, tem que tomar cuidado, tem que instaurar no seu coraçãozinho um processo de avaliação sempre de o quanto isso acertou meu coração, o quanto isso inflou meu ego. A gente precisa ser honesto, né? Porque sendo honesto, a gente consegue trabalhar com as coisas. Não sendo honesto, fingindo que não tem nada a ver com a vaidade, eu acho que a gente corre muito perigo. Antigamente, quando alguém me virava assim, a gente não tem mais isso. Não, pastor, olha só, eu não estou reclamando não, mas foi dito o nome de todo mundo, não foi dito meu nome. Ué, se não tinha importância, por que... Entendeu? Assim, não faz sentido. E se a gente faz questão de dizer todos os nomes, é porque realmente as pessoas ficam chateadas quando os nomes foram ditos. E se eu fico chateado quando meu nome não foi dito, é sim um problema de vaidade. Eu preciso encarar isso, entendeu? E a gente tem muita dificuldade de encarar isso. A gente coloca o problema em todo mundo. Fulano não reconhece. A liderança não vê meu valor, tal. Só não vê que eu também tenho problema com a vaidade. Tudo isso aqui pode ser verdade, mas eu também posso ter problema com a vaidade. Mas vamos lá. Bem, Simão foi batizado. Crente. Se foi batizado é porque as pessoas perceberam nele, e aí eu estou realmente dando crédito aos apóstolos. Eu entendo que os apóstolos não batizaram ninguém por preocupação numérica. Batizaram porque viram que Simão conheceu a palavra e se rendeu ao Senhor. Mas mesmo sendo batizado, ele lidou ainda com a vaidade, naquele exemplo que você deu, que agora ele vê o Espírito Santo agindo na vida das pessoas e ele quer também participar desse processo. Então isso para nós é o alerta de que, mesmo sendo crente, mesmo cuidando da vida espiritual, mesmo cuidando das disciplinas, a vaidade é um perigo também para nós, ou ela é um perigo só para os neófitos, para os novinhos? Quem dera fosse um perigo só para eles. Eu acho que a gente tem que estar em constante avaliação. Quando a gente se encontra numa situação de destaque, a gente tem sempre que ficar pontuando se eu estou fazendo isso para Deus ou para as outras pessoas. Porque, no final das contas, se a gente não estiver bem estabelecido no nosso coração, foi até um dos versículos que usou pouco tempo na escola dominical, que tudo e todo bom, todo dom e todo lado bom vem de Deus. Se eu tenho bem estabelecido que é Deus quem me dá o dom, é Deus quem produz o que é bom em mim e que Ele é a base para que isso aconteça, é um esvaziar do meu ego. Sim, não tem nada meu. Não tem nada meu. Eu não tenho nada do que me orgulhar. Exato. Não é produzido por mim, é produzido por Deus. É dom dado por Deus. Então, assim, você tem que literalmente ficar sempre fazendo um exercício, né? Eu estou fazendo isso entendendo que eu mesma produzo com a minha própria capacidade
Ou Deus me deu um dom para produzir isso? Eu faço um exercício assim, para mim na prática da pregação. Quando alguém vem elogiar alguma coisa, eu sempre digo: o Espírito foi bondoso de me usar como instrumento. Porque ele poderia ter usado qualquer pessoa. E quando alguém não fala nada, eu digo assim: hoje teve mais de mim do que do Espírito. Não, mas é um jeito de cuidar do meu coração para isso. Quando você estava falando, eu brinquei aqui que é um problema do neófito, eu lembrei de uma história do Billy Graham. Billy Graham foi um pastor que teve um ministério de pregação para multidões, né? De estádios, aquela coisa toda. E conta que uma vez ele estava num estádio nos Estados Unidos e o presidente dos Estados Unidos quis falar com ele antes dessa conferência evangelística. Só que sempre era conhecido que o Billy Graham tinha um tempo de oração de horas antes da conferência. E mandaram bater lá no camarim dele e ele não atendeu. Não atendeu. E mandaram a secretária aí, ele falou assim, não, a secretária falou, não, ele não atende. Não adianta eu ir lá, ele não atende e tal. E quando ele acabou o tempo de oração, vieram falar assim, poxa, o presidente dos Estados Unidos estava aí, cara, querendo falar contigo. Ele falou assim, mas por que eu deveria falar com ele se eu estava falando com o Senhor do Universo? Mas você entende? Quanto mais alto você sobe, né, nessa escala de influência, parece que mais risco você tem com esse tema de vaidade. Sabe que uma das coisas que mais me impacta de toda a passagem de Cristo na Terra foi o fato de que uma das maiores pregações que ele fez foi sem falar absolutamente nada. Foi se ajoelhando e lavando os pés dos discípulos. Isso. Assim, se próprio Cristo, ele literalmente foi humilde, se humilhou ao ponto de lavar os pés de quem deveria servi-lo, cara, quem sou eu para me encher de mim mesmo? Pelo contrário, eu tenho que me esvaziar de mim o máximo, que quanto mais eu estiver cheia de quem ele é, menos eu vou ter espaço para essa vaidade toda. Assim, não tem nada que você faça que seja mais importante do que você manter isso em mente, de que toda a honra e toda a glória é para Ele. Todo o seu dom, todo o seu talento. Isso é muito saudável, né? É muito positivo mesmo você manter isso em mente. A gente vai falar isso nos próximos encontros, sobre essa questão de glorificar a Deus como um tratamento para essa nossa tentativa de vaidade, esse problema que a gente tem com o nosso ego, de querer ser alguém maior do que Jesus, ou querer roubar 1% da glória, né? Como um vendedor. Você é vendedor, você entende isso, né? Dá 1% para mim, eu ganho 1% de comissão em cima de cada venda. Então, em cima de cada alma, uma pedrinha na coroa, né? Então, quantas vidas assim te influenciou, quantas pedrinhas vai ganhar na sua coroa? Isso é sério, irmãos, a gente está brincando aqui, mas é para mostrar para você que a gente corre tantos riscos, né? A estrada está iluminada, como eu falei. Mas quanto mais iluminada está, mais a gente tem riscos. Porque a gente às vezes só foca de, não, está tudo tranquilo, está tudo iluminado. E a gente é descuidado com algumas atenções, né? Eu diria até que, a gente não tá em nenhum momento dizendo que você não deve aprimorar o que Deus te deu. Sem dúvida. Pelo contrário, seria enterrar o talento, né? A gente está falando que o seu objetivo em se aprimorar deve ser sempre exaltar a Deus, que tem diferença. Não é dizer que você não deve reconhecer o que Deus te deu. É você usar e aprimorar o que Deus te deu para realmente fazer o melhor para Ele. É isso. Bem, versos 18 e 19 diz que o Simão ficou impactado diante da atitude dos apóstolos. Eles impunham as mãos e as pessoas recebiam o Espírito Santo.
O fato dele querer isso também não é nenhum problema. O problema é que ele chegou para os apóstolos e disse, me vendam isso, né? Eu dou dinheiro para vocês. No mundo do Simão, vamos lembrar que eu não estou justificando o Simão, mas eu não tenho muita dificuldade de ver isso, porque o Simão ele vem do mundo que é assim. Ele acabou de se converter. Aqui não tem diferença de tempo de anos ou de meses. Nós estamos falando de minutos. Esse cara conheceu a palavra, foi batizado, e aí chegam aqui os apóstolos e tal, talvez dias, mas ele é um novo convertido. No mundo dele, o que ele fazia? Ele iludia as pessoas. Então ele conheceu Jesus, ele se livrou de um monte de coisa, mas não de tudo. Algumas coisas ainda a cabeça dele não tinha passado por transformação. Não estou de forma nenhuma dizendo que está certo, mas ele é um novo convertido, né? Isso é um erro básico. Só que o que me espanta aqui, é o ponto que eu quero trazer a atenção, é que parece que ele fica inseguro diante da posição dos apóstolos, né? A posição dos apóstolos, tem alguém que faz melhor do que eu. Até então ele era o grande poder. Ninguém sabia que era mentira o que ele fazia. Ele era o grande poder. Agora vem os camaradas que fazem outra coisa e agora eles têm o grande poder. Então essa questão da insegurança de tem alguém que faz melhor do que eu. E essa é uma questão que eu acho que tem muito a ver com o corpo de Cristo. E como tem? E aí, fala sobre ela aí. Infelizmente, a gente tem a tendência de se comparar, né? Mas aí, eu acabei de falar do aprimorar-se, né? Não tem problema, como eu disse, você se aprimorar, porque Deus te deu um talento que você precisa multiplicar, vamos dizer assim. Mas quando você começa a se comparar e a se colocar numa posição de que eu tenho que ser melhor que, tenho que fazer melhor que, tenho que fazer mais do que quem, aí entra... Ou até do eu sou a pessoa que mais faz isso, né? Comparando tanto para alcançar, como comparando para parar de fazer. Ah, não, comparado aos outros eu já faço muito. Já trabalho pra caramba na igreja, pra que eu vou mexer nessa parte aqui minha? Hein? Não, isso aí... Não precisa abrir mão de mais nada não, já faço muita coisa. Então... Mas eu acho que a gente entra vamos dizer assim, num caminho muito perigoso. Por quê? Porque aí você desvirtua completamente o sentido do que Deus fez. Exemplo. É normal, por exemplo, eu estou agora na equipe de louvor, é normal que eu querer aprender a cantar, para não ficar desentoando lá na frente. Mas eu querer cantar melhor que fulano ou ciclano, já perdeu o propósito. Eu estou ali para adorar a Deus, para levar as pessoas à adoração. O aprender a cantar é o fato de que... Aprimorar o dom. Aprimorar o dom para que a técnica ajude você a levar as pessoas até Deus através do louvor. A não ficar rouca com frequência, tá usando mal a voz. Agora, se eu começo a querer entrar nesse lugar de disputa com o outro, já não se trata mais de Deus, já não se trata mais de adoração, já não se trata mais de um trabalho em equipe que leve as pessoas a Deus. Só se trata de mim. Isso é tão perigoso, assim, eu vejo que a vaidade é um pecado tão sórdido, tão sutil, que expressões que as pessoas dizem que remetem a essa questão da vaidade, do tipo assim, pastor, você viu como é que fulano me olhou? Assim, você começa a deduzir que as pessoas desprezaram o que você fez.
que as pessoas disseram com o olhar: o que você fez foi pior do que o que eu fiz. Né? Isso não é verdade? Não acontece? E eu fico assim, caramba, as pessoas não estão percebendo que elas estão fazendo leitura de coração e que tecnicamente isso é impossível. Né? Elas não são o Espírito Santo, se fossem até poderiam ler o coração, mas elas não são, então elas não podem ler o coração. Mas elas tentam fazer essa leitura do coração. Eu acho isso extremamente curioso, porque as pessoas não percebem que isso é vaidade e que a vaidade é tão sórdida que ela está jogando o irmão contra o irmão, né? Fazendo comparações. E aí, se eu faço comparação, eu vou começar a trazer gente para o meu lado, eu vou começar a dividir em grupo, porque é a vaidade do... Eu sou do Paulo, eu sou do Apolo, vocês são de lá, eu não sou igual a vocês. Eu fui batizado por Paulo, não fui batizado por Apolo, peraí. Eu não sou qualquer um, né? E a gente vai confundindo as coisas, mas eu acho que é isso mesmo, ela é muito perigosa, é muito perniciosa e chega aqui no aspecto do oferecimento do dinheiro. Porque, assim, nenhum irmão que eu conheço ofereceu dinheiro, pelo menos para mim, para ter algum dom. Mas eu vejo gente gastando um monte de dinheiro por conta da vaidade. Não tem a ver com a vaidade aqui ligada ao corpo de Cristo, mas tem a ver com a vaidade pessoal. E por que não com o corpo de Cristo? Não, porque eu falei que ninguém ofereceu dinheiro para mim, né? Deixa pra lá, não vou comentar isso. Pode ser de tabela, entendeu? O que eu tô falando assim, não foi para comprar nenhum dom do Espírito. Mas talvez para comprar ali a posição de, olha, eu sou mais doador, eu sou mais santo. Não, isso pode acontecer. Isso mas deixa quieto, vamos entrar nesse assunto lá. Não, pode ter. Não, e tem mesmo. Mas o que eu estou falando é de comprar diretamente o dom, como o Simão tentou fazer aqui, né? Sim. E sabe que é uma coisa que a maioria das pessoas não percebem? É que é uma linha muito tênue entre você reconhecer o dom que Deus te deu e você ficar vaidoso com o que Ele te deu. É assim, tá andando lado a lado e é uma coisinha pequena que você faz. Eu falei da comissão, né? Você se apropriar de 1% do que Ele te deu. É isso aí. E é meio que, não sou eu que canto bem, eu uso até para Deus. Mas quem canta bem sou eu. Quem prega bem sou eu. Deus até recebe os lucros. É uma linha perigosa, assim. Eu não sei se você está conseguindo, você que está participando da Academia da Alma, está conseguindo perceber essa linha. Do tipo assim, nós estamos aqui, nós dois. Nós pedimos a orientação de Deus, nós oramos, lemos, estudamos, nos preparamos. Mas será que em algum momento pode passar pela nossa cabeça assim, não, isso só está funcionando porque eu estou aqui? Né? É uma linha muito tênue. Ou funciona melhor comigo aqui. Ou funciona melhor comigo aqui. Essa é uma ilustração muito boa, né? Ah, tá vendo? Quando eu fui, teve tantas curtidas. Quando o Lucas estava no lugar do Fábio, teve tantas curtidas, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas a vaidade pode nos enganar e pode trazer essa ideia. É isso que você está falando da linha tênue. Sim. Bem, a história de Simão, infelizmente, não tem um fim. O que aconteceu é que os apóstolos foram duros, né? Talvez você seja perdoado no intento do seu coração. Você está em fel de amargura e laço de iniquidade. O Simão ainda pediu, rogai vós por mim, o Senhor, para que nada do que disseres sobrevenha a mim. E acabou a história do Simão. Eu realmente senti falta do desfecho, né? E o Simão se arrependeu. Ou Simão não se arrependeu. Simão foi afastado do povo, qualquer coisa. Assim, qualquer coisa que dissesse. Tá, agora eu entendi, aconteceu, beleza.
Mas toda essa história do você está em fel de amargura, laço de iniquidade, mostrou que esse pecado da vaidade, que pode aparentemente não fazer mal nenhum a ninguém, porque se você mata o outro, né? Você faz mal para o outro. Uma pessoa vaidosa, ela é vaidosa para ela mesma. As pessoas até dizem, eu estou gastando dinheiro de ninguém, estou gastando meu dinheiro. Você está gastando o seu dinheiro, então tecnicamente você está fazendo mal para você. Se você tem sob controle, não parece nem mal. Mas toda essa questão me mostrou que a vaidade tem sim preço alto. Eu queria pegar a sua opinião sobre isso. Ela tem um preço alto? E que preço é esse? Muito alto. Se eu estou muito cheio de mim, onde está o espaço para Deus? Acho que não tem um preço mais alto do que esse. Independente dos relacionamentos que podem ser quebrados com a igreja, com a família, no trabalho, por causa da vaidade, o seu relacionamento com Deus é o primeiro a sofrer. Porque se você está muito cheio de si, você não se enche dele. Acho que essa busca do estabelecer que tudo de bom em mim vem dele, para louvor dele, me encher dele, ser tão humilde quanto ele foi a lavar os pés, aí sim é uma resposta para você não sofrer a consequência disso. Sim. Que é o próprio afastamento do propósito de Deus para mim. Sim. E aí, se colocar diante de Deus na posição de me preencha ao ponto de não sobrar espaço para isso, Sim. é que é a grande solução da questão. Porque se eu estou cheio demais de mim, não tem espaço para Deus. E a gente ganha um aplauso, mas, como disse Jesus, né? A gente já ganhou o que se propôs, mas a gente não ganhou o aplauso do Pai. E perder isso é um preço altíssimo. E toda pessoa que lida com a vaidade e já reconhece esse pecado deveria estar muito atento, né? A história do Simão não tem fim para nós, a gente não sabe. Ela teve um fim, mas a gente não sabe qual foi. Mas é importante a gente entender, você que está participando da Academia da Alma, que a nossa história de verdade, ela tem oportunidade de mudança. O Senhor nos dá oportunidade de mudança. Então, se a gente hoje encara esse pecado como algo real, mesmo um perigo, mesmo a gente estando com a estrada iluminada, a gente precisa de muita atenção. Certo? Certo. Muito bem. Cíntia está quase sem voz hoje, então vou parando por aqui. Eu queria só fazer um destaque daquilo que a gente conversou. A nossa proposta esse ano todo tem sido falar sobre a construção de uma maravilhosa e boa vida. Eu quero que você entenda em que estágio a gente chegou. Então imagine que eu saí lá de baixo, a minha vida está subindo, estou encontrando essa maravilhosa e boa vida em Deus. Naturalmente, eu cheguei numa estrada iluminada e eu acho que os perigos acabaram. Mas é nesse ponto que a vaidade começa a nos cercar. Então, se você tem acompanhado aqui os estudos da Academia da Alma, é esse alerta que a gente quer te fazer a partir de hoje. A construção da maravilhosa e boa vida requer muita atenção e muito cuidado. Porque quando você acha que alcançou essa maravilhosa e boa vida e não tem mais nada para você prosseguir, é aí que você pode cair. Então, como disse o texto bíblico, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Consegue orar, Cíntia? Vamos orar. Muito obrigada, Senhor, por mais uma vez estarmos diante de Ti. Que o Senhor possa trabalhar em nossos corações, é o que pedimos, Pai. Amém, Senhor. Pedimos para que o Senhor não nos deixe cegos, alheios às nossas próprias tentações, aos nossos próprios pecados,
mas que o Senhor, de fato, faça-nos enxergar o quanto ainda necessitamos de Ti na nossa caminhada, Pai. Que não haja em nós espaço para o orgulho, que não haja espaço para qualquer outra coisa que nos leve para longe de Ti. Que tire o Teu lugar de primazia na nossa vida, Senhor. É o que lhe pedimos em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Benção. Então tá, boa noite e até a próxima Academia da Alma. Deus te abençoe.